Olá, queridos. Desejo que você esteja debaixo da doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, continuamos sofrendo os efeitos da pandemia, continuamos em isolamento social, os templos continuam fechados. Quando você busca dentro da sua casa algum entretenimento, tipo de uma televisão, que você liga e passa por uma reportagem, dá até medo. Só se fala em morte, só se fala em prognósticos péssimos, que o país vai quebrar, que o país vai falir, o número de mortes vai aumentar cada vez mais. E nesse momento, te pergunto, o que fazer? Como não entrar em pânico? Como não entrar num desespero proposto por esse sistema maligno que o mundo nos oferece? Nós que somos cristãos, queridos, apenas temos que nos refugiar no Senhor. Uma das armas que nós temos para fazer isso é a leitura da Palavra de Deus. Mas ler a Palavra de Deus implica muito mais do que fazer uma leitura como se fosse uma revista. A Bíblia nos ensina que nós devemos examinar as Escrituras. Examinar, queridos, é muito mais do que ler. É tentar identificar o que a Bíblia quer realmente nos dizer em todos os seus capítulos, qual é o contexto. Examinar é isso. Um texto que eu gosto muito de ler é o Salmo 91. Não com o intuito de simpatia, não é essas coisas de deixar a Bíblia aberta para afastar o mal no Salmo 91. Isso não existe, isso é uma bobagem, isso é uma criancice que muitas pessoas fazem. Nós, como cristãos, não devemos proceder dessa maneira. Mas nós devemos olhar o Salmo 91 e analisá-lo com muita cautela. No versículo 1 e versículo 2, eu gosto de ler a minha Bíblia, é a Almeida Revista e Atualizada. Na minha versão diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Esses dois versículos, eles nos dão um ensinamento muito grande. Eu queria compartilhar com vocês aquilo que eu percebi aqui. Ele diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo, ponto. É o versículo 1. Querido, você percebe que nem todos habitam no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque, assim como na minha casa, eu creio que na sua casa também tem regras de convivência. Eu acredito que todos aqueles que moram na sua casa, assim como também na minha casa, seguem as regras. Se algum morador da nossa casa não quer seguir as nossas regras, eles não poderão ficar dentro da nossa casa, porque existem regras na casa. A mesma coisa, querido, é no esconderijo do Altíssimo. Tem regras para habitar embaixo do esconderijo do Altíssimo. As regras são obediência, fidelidade, mortificação da carne. São essas coisas as quais Jesus requer de nós. Então, não é de qualquer maneira que eu vou conseguir habitar no esconderijo do Altíssimo. E o versículo 1 continua dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Você percebe que esse verbo descansa, descansar, você só pode descansar após as suas tarefas terem terminado. Ninguém descansa enquanto o trabalho não foi finalizado. Então, nós precisamos efetuar o nosso trabalho. E qual é o nosso trabalho, querido? A nossa vida espiritual precisa ser fortalecida com oração, com leitura da palavra, com jejum, com a busca do Senhor. Para que esse meu trabalho, se é que nós podemos chamar isso de trabalho, as minhas atividades necessárias para a manutenção da minha vida espiritual precisam estar feitas. Porque, queridos, quando eu fizer a minha parte, Jesus entra com a providência fazendo a parte dele. Aí, lendo tudo de novo, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Queridos, só habita no esconderijo do Altíssimo aquele que vive conforme as regras do Deus Todo-Poderoso. Só pode descansar à sombra do Onipotente aquele que faz a sua parte. Eu falo sempre que eu posso eu falo, que a maioria das bênçãos são bênçãos condicionais. Depende de nós. O texto diz, aquele que habita e aquele que descansa, esse diz, meu refúgio e meu baluarte. Precisamos aprender, querido, e compreender que para poder habitar no esconderijo do Altíssimo, precisamos fazer a nossa parte.
Querido, espero que essa palavra te abençoe e te encontre em paz. Fique na paz de Cristo. Amém.